Iniciei a gravação da nossa aula. Primeiro, quero dizer que não vale ficar assistindo o jogo enquanto está tendo aula, não, hein? Então, fiquem atentos a isso, porque eu estou atento ao áudio. Sei que tem jogo do Cruzeiro agora, então não vai assistir o jogo enquanto está tendo aula, não. Não que eu seja cruzeirense. O jogo do Vasco terminou agora há pouco, eu estava acompanhando aqui. A aula de hoje a gente vai discutir as equações exatas, pessoal, tá? Então, eu preparei um resumo sobre o assunto, um complemento em relação ao material que eu já disponibilizei para vocês na sexta-feira passada, tá? A ideia é da gente discutir essas coisas hoje, tá? A voz está meio enrolada, eu estava numa reunião desde 1 hora da tarde, e aí eu estou um pouco cansado, a reunião terminou, era 6h40, mas vamos que vamos, tá bom? Quem quiser, antes de eu começar a falar, manifestar alguma dúvida que teve com o material que eu disponibilizei, nos estudos que realizou, pode falar, tá, gente? Eu vou até já começar o compartilhamento aqui da tela com vocês, mas quem quiser já compartilhar alguma dúvida que teve em relação ao tema, pode falar. Então, a nossa aula é sobre equações exatas. Equações exatas é o tema da aula, certo? Deixa eu levantar isso aqui um pouquinho. Uma equação exata, deixa eu puxar até aqui nesse cantinho, é uma equação que se escreve assim, ó, m de x mais n de x y vezes y' igual a zero, onde eu não consigo escrever a derivada parcial, né? Não vai ter jeito. Escrever aqui. Aí eu passo a escrever com pincel. Onde você tem a seguinte identidade, onde a derivada parcial de m em relação a y é igual à derivada parcial de n em relação a x. Então, como eu comentei com vocês na aula passada, como eu comentei também no próprio, na própria descrição do estudo dirigido, que eu deixei com vocês na sexta-feira, o assunto da aula de hoje, do estudo dirigido e da aula de hoje, é o que mais se aproxima do curso de cálculo 2, porque aqui aparece explicitamente a ideia de derivação de uma função de duas variáveis, também vai aparecer a ideia de integração de uma função de duas variáveis, de uma maneira ligeiramente diferente daquilo que vocês viram até aqui, né, lá no cálculo 2 principalmente. Mas é o que mais se aproxima. Então, o restante do curso de cálculo 3... Vem cá. Aqui. Chegou aqui uma aluna nova para o curso, ó. Fala assim, oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi. Tudo Qual bem que é com seu vocês? nome? Fala o seu nome? Ana Cecília. É a Cecília. Nome bonito. Não, lápis não, lápis não. Olha lá, ó. Olha lá. Fala assim, ei, gente. Ei, gente. Eu sou levada, ó.
Tá bom, vai lá com sua mãe, vai. Tchau, Cecília. Mano, deixa eu trancar a porta aqui, gente, que senão eu tenho que parar a aula toda hora. De boa, professor. Hã? Toda aula ela fica batendo na porta. Lá, deixa eu voltar aqui. Onde é que eu estava? Aqui. Então, como eu ia dizendo, esse tema da aula de hoje é o tema que mais se aproxima do curso de Cálculo 2, né? Um tema que é comum, não no sentido de que a gente vá precisar de tudo que a gente viu lá no curso de Cálculo 2, mas aqui aparece a ideia de derivadas parciais. Na verdade, o resultado que a gente vai usar aqui é um resultado lá da parte de cálculo vetorial, porque a construção aqui é a seguinte: se você tem um par de funções m e n em duas variáveis x e y, que satisfaçam a essa condição, significa dizer que existe uma função psi de x e y tal que a derivada parcial de psi em relação a x é igual a m e a derivada parcial de psi em relação a y é igual a n. Então vamos lá. O que caracteriza uma equação exata? O que caracteriza uma equação exata é que ela é uma equação que se escreve nesse formato padrão. Então você tem uma função coeficiente m, uma função coeficiente n, ambas as funções dependendo das duas variáveis, a variável x e a variável y. A equação, então, tem esse termo, vamos chamar aqui de termo independente. Esse termo multiplica a derivada y', idêntica a zero. E, além disso, para ser classificada como exata, ela deve satisfazer a essa condição aqui, ó. Essa é a condição adicional. Então, o que é uma equação exata? Uma equação exata é uma equação que se escreve daquele jeito, tá? É uma equação que se escreve desse jeito, nessa forma padrão, e que satisfaz a essa condição, tá bem? Bom, aí a gente vai no cálculo 2. Se você tem um par de funções mn, como eu disse, que satisfaçam a essa condição, então isso aqui já é um teorema lá do cálculo 2, um teorema forte. Isso implica que existe uma função psi de duas variáveis, tal que a derivada parcial de psi em relação a x é igual a m, e a derivada parcial de psi em relação a y é igual a n. Na linguagem lá do cálculo 2, essa função psi era chamada de função potencial. Função potencial elétrica, função potencial gravitacional, essas funções potenciais que aparecem na física, todas elas são definidas a partir desse teorema. A gente pode, né, sob certas condições, todas essas funções potenciais podem ser definidas a partir desse teorema, tá bom? Mas a gente não vai precisar muito disso, tá? A gente não vai precisar muito disso aqui no curso de cálculo 2, não. O que a gente vai precisar saber é o seguinte: essa função psi que aparece aqui é a solução dessa EDO. Tá? A função psi, na verdade, não a função psi, a família de curvas de nível de psi é a solução da EDO exata. Ou seja, a solução geral é psi de xy igual a c. Essa daqui é a solução geral da
EDO exata ali de cima. Note, gente, eu não estou dizendo que psi é a solução, eu estou dizendo que a família de curvas de nível da psi é a solução. Observe também que essa psi é uma função que depende de duas variáveis. Em geral, essa função psi não precisa ser linear. Em geral, essa função psi não precisa ser algo simples. Então, é muito comum que a solução de uma EDO exata seja, seja uma solução implícita, tá? Seja uma solução implícita, tá? Certas equações, toda equação separável também é uma equação exata, tá? Isso é um exercício que eu vou pedir para vocês fazerem. Vamos colocar aqui como exercício, olha. Verifique verificar que toda EDO estável em exata. Tá? Isso é um exercício interessante. Existem EDOs lineares que também são exatas, mas vejam bem. Por exemplo, se você sabe que uma EDO é separável, você sabe resolvê-la já, né? Separa as variáveis, resolve por integração. Não é uma estratégia razoável você tentar resolvê-la como uma EDO exata. Conforme nós vamos ver, resolver uma EDO como exata dá um certo trabalhinho, vamos dizer assim, muito mais trabalho do que resolver uma EDO separável. Então, se a EDO é separável, resolva essa EDO como uma EDO separável. Não vai inventar moda de querer resolver uma EDO separável como uma EDO exata. Isso daqui é um exercíciozinho teórico mesmo, para você ir manipulando essas expressões que podem surgir quando você está trabalhando com equações diferenciais ordinárias, tá? Uma EDO que é separável, você pode modificar a maneira como ela é escrita, a fim de, reescrevendo dessa forma, poder verificar que ela, sendo separável, é também exata. Né? É só uma questão de reformular a maneira como você escreve a equação. Tá bom? Então, veja bem, esse começo de aula aqui, ele diz assim, olha, eu tenho uma equação e eu já sei que ela tem solução. E qual é a solução dela? Mas, na verdade, o que está dito aqui é que existe uma solução para ela. E que, se você souber quem é essa função psi, você, então, resolveu a equação. Tá certo? Porque se você sabe quem é essa psi, a solução o conjunto de família a família de curvas de nível, essa equação. Entretanto, entre saber que existe e saber quem é, há um salto a ser dado, tá bom? Eu vou mostrar alguns exemplos nesse sentido, então, para vocês, tá bom? Deixa eu começar por aqui, ó. Tentando manter essa tela alinhada. Então, vou colocar aqui o primeiro exemplo. Exemplo 1. Considere a EDO essa EDO aqui, ó. Eu tive que fazer algumas anotações porque esses exemplos, quando você não pega o exemplo apropriado, acaba dando confusão. Então, pega aqui 2xy ao quadrado. Não, peraí, Ctrl Z. 2x mais y ao quadrado mais 2xy vezes y' igual a zero. Então, nesse exemplo, quem são as funções m e n? Nesse exemplo, a função m de xy é igual a 2x mais y ao quadrado, e n de xy
é igual a 2xy. Tá? Nesse exemplo. E você pode verificar que essa equação é uma equação exata. Olha, qual é a derivada parcial de m em relação a y? Derivada parcial de m em relação a y é 2y. E qual é a derivada parcial de n em relação a x? Derivada parcial de n em relação a x também é 2y. Então, essa EDO é exata. A EDO é exata. Então, eu sei que a solução dessa EDO é o conjunto de... é a família de... Oh, meu Deus! É a família de curvas de nível de uma determinada função psi. Tá certo? Então, existe uma certa função psi de x e y. E, nesse caso, eu não vou encontrar essa função psi, eu vou colocá-la diretamente aqui. Essa função psi é igual a x² mais xy2. Veja, na verdade, deixa eu tirar esse existe daqui. Então, vou colocar um considere essa função psi aqui, ó. Note o seguinte, qual é a derivada parcial de psi em relação a x? Derivada parcial de psi em relação a x é 2x mais y², que é exatamente igual à minha função m, que tínhamos aqui, ó. Qual é a derivada parcial de psi em relação a y? A derivada parcial de psi em relação a y vai dar 2xy, que é exatamente igual a n. Ou seja, isso daqui implica que a solução geral dessa EDO é x² mais x2y igual a c. Essa aqui é a solução geral. Tá? Essa aqui é a solução geral dessa EDO. É claro que nem sempre vai ser simples, você vai olhar para a equação e identificar claramente. Na verdade, nem nesse exemplo é tão simples assim, você olhar para uma função, olhar para essa parcela aqui e olhar para essa parcela, ou melhor, para esses fatores, esses coeficientes, e identificar diretamente qual é a função. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui é uma brincadeirazinha com essa condição que nós temos a respeito dessa função psi. Eu sei que a função psi... Deixa eu puxar aqui Carlos, de novo. Oi. por que ali volta ali na equação, na solução ali. Por que é x² mais x² y? Exatamente por causa disso que aqui, ó. Quem foi que perguntou? Ana Clara. Ana Clara, exatamente por quê? Se você encontra uma função psi que satisfaça essa condição aqui, ó, psi(x) tem que ser igual a m e psi(y) tem que ser igual a m. Essa função é a solução, ou melhor dizendo, a família de curvas de nível dessa função que satisfaça essa condição é a solução da EDO. Entendeu? Então, veja no exemplo. Quem é a minha função m? Quem é a minha função m? E quem é a minha função n? M é 2x mais y². N é 2xy. Nós verificamos aqui que essas derivadas são iguais, portanto, essa equação é exata. Tudo bem até aqui? Sim. Aí, sabendo que ela é exata, eu sei que existe uma função psi. E aí eu disse, olha, a função psi é essa. E como é que você pode fazer para verificar, uma vez que você descobriu uma certa função, como é que você faz para se certificar de que essa daqui é a função que vai te dar a solução da EDO? Calculando as derivadas parciais dela em relação a x e em relação a y, e observando que a derivada parcial de psi em relação a x tem que ser igual a m, e a derivada parcial de psi em relação a y tem que ser igual a n. Certo? Então, você verificou que essa identidade é verdadeira. Então, quem é a solução da EDO? A solução da EDO é a família de curvas de nível da função que você tem ali em mãos. Esse procedimento aqui, Ana, não é o procedimento que a gente vai adotar. Eu vou mostrar um próximo exemplo
que, na verdade, o que você faz é procurar, na verdade, o que você faz é, a partir dessas derivadas que aparecem aqui, ó, a partir dessas duas funções, você vai integrando e derivando e você consegue chegar nessa função que aparece aqui. Essa daqui eu já sabia que era ela, tá certo? Essa daqui eu já sabia que era ela. Então, o que acontece é, essa função é, a família de curvas dessa função é a solução da EDO. Mas, em geral, esse daqui não é o caminho que a gente usa para determinar a solução de uma EDO exata, tá bom? Entendi. Então, essa função psi que seria a solução. Ela não é a solução, a família de curvas dela é a solução. Entendi. Tá bom? A família de curvas de nível que é a solução. Isso é uma coisa que, em geral, o pessoal se confunde. Ah, achei a função psi, então a função psi é a solução. Não. A função psi vai gerar a solução através da família de suas curvas de nível. Bom? Entendi, beleza. Beleza, ótima pergunta. Vamos subir um pouquinho essa tela aqui e vamos resolver uma outra situação. Um segundo exemplo. Agora sim eu vou calcular essa função psi. Resolva a EDO. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Y cosseno x mais 2x exponencial de y mais, vou até colocar um parênteses aqui, ó, mais seno de x mais x quadrado exponencial de y menos 1 vezes y' igual a zero. Veja, pessoal, essa equação já está na forma padrão das equações exatas. Nesse caso aqui, a função m seria tudo isso daqui, e isso aqui tudo seria a função n, tá? Agora, por exemplo, se a equação fosse assim, ó, igual a x, por exemplo, igual a x. Essa equação ela não está na forma exata. Então, a primeira coisa que você deveria fazer é pegar esse x que está aqui e adicioná-lo a essa parcela. Na verdade, isso daqui ficaria, então, y cosseno x mais 2x exponencial de y menos x, aquele x não está multiplicando y', então ele vai ser agrupado nessa parcela, nessa soma, mais seno vezes y'. E aí sim igual a zero. Então lembre-se, a forma padrão da equação é m de xy mais n de xy vezes y' igual a zero. Não se esqueçam disso, tá bom? Não se esqueçam disso. Então, se a equação tivesse naquele formato ali, a primeira coisa que nós deveríamos fazer é reescrevê-la. Bom, deixa eu só voltar aqui para o caso correto que eu quero resolver. Zero. Então, como eu disse, temos aqui m de xy igual a y cosseno x mais 2x exponencial de y. E n de xy igual a seno de x mais x quadrado exponencial de y menos 1. Tudo bem? O que eu quero fazer? Eu quero saber se essa equação é ou não exata. Então, a primeira coisa, verificar se a equação é ou não exata. Como é que eu faço isso? Vou calcular a derivada parcial de m em relação a y. Derivada parcial de m em relação a y dá quanto? Y vezes cosseno de x, esse fator não depende de y, então a derivada de y vezes cosseno de x é o cosseno de x. A derivada parcial dessa expressão aqui em relação a y, novamente, esse fator não depende de y, mais 2x. A derivada da exponencial é a própria exponencial. A derivada parcial de n em relação a x, derivada do seno é o cosseno,
mais esse fator não depende de x, a derivada de x² em relação a x vai dar quanto? 2x exponencial de y, e a derivada da constante 1 é igual a 0. Novamente, isso daqui implica as derivadas parciais sendo iguais, isso daqui implica que a EDO é exata. Aí, gente, prestem atenção. Uma vez que você concluiu que a EDO é exata, significa o seguinte, isso implica, assim, existe uma função psi de x e y, que a gente já sabe que vai nos dar a solução da EDO, vai nos dar. Ela não é a solução, ela vai nos dar a solução da EDO. Existe psi de x e y tal que a derivada parcial de psi em relação a x, a derivada parcial de psi em relação a x é essa função m, aqui. É igual a y cosseno x mais 2x exponencial de y. E a derivada parcial de psi em relação a y é igual à função n. Nesse caso, seno de x mais x² exponencial de y menos 1, tá? Você sabe que existe uma função psi e você sabe quais são as suas derivadas parciais, tá? Se você sabe qual é a derivada parcial de uma função, na verdade, se você conhece as duas derivadas parciais de uma função em duas variáveis, você consegue determinar essa função psi a partir de um processo de integração, derivação e integração, tá? Integra, deriva, integra. Eu gosto sempre de falar assim porque essas coisas acabam fixando um pouco melhor. Se você integrar essa função psi x em relação a x, você vai quase obter a função psi, a menos de, vou escrever aqui, tá? As duas formas que você tem para começar essa brincadeira. Veja só, você pode escrever essas duas identidades. Psi de xy, ela é igual à integral da psi x em relação a x, a menos de uma função f que depende de y. Porque quando você integra uma função de duas variáveis em relação a uma das variáveis, ao invés de obter uma constante, né, a gente está falando de integração indefinida, ao invés de obter uma função constante, você vai obter uma função que, ao ser derivada, dê zero. Qual é a derivada da fy em relação à variável x? Isso daqui dá zero. Então, na hora que você derivar em relação a x, a derivada da integral vai dar a própria função psi, e a derivada em relação a x disso daqui vai dar zero. Da mesma forma, você também tem o seguinte, a psi de xy também é igual à integral da psi y em relação a y, mais uma g de x. Tá? A função psi, então, pode ser obtida com essas integrações. Você integra essa daqui em relação a x, ou você integra essa daqui em relação a y. Depois, na sequência, você vai ter que ou encontrar essa função fy, ou encontrar essa função g de x. Você escolhe o melhor caminho. Às vezes, uma integração é mais simples do que a outra. E isso é que vai determinar se você vai integrar em relação a x ou se você vai integrar em relação a y a derivada parcial apropriada. Tá? Claro isso? No nosso exemplo, então, não tiver claro, pode perguntar, viu? No nosso exemplo, tanto faz por onde começar. Vamos lá, quer ver? No nosso exemplo, eu vou optar por integrar
a psix, tá? Eu vou, então, integrar em relação a x essa função aqui. Aqui você precisa tomar muito cuidado, porque se você, por exemplo, equivocadamente, integrar isso daqui em relação a y, isso aqui está errado, tá? Se você equivocadamente for integrar isso aqui em relação a y, está errado. Está errado por quê? Porque essa função que você escreveu aqui é a derivada de psi em relação a x. Então, integrar psi(x) em relação a y não te dá a função psi, tá? Você tem que tomar o cuidado, então, de integrar em relação à variável correta. Você vai integrar psi(x) em relação a x ou você vai integrar psi(y) em relação a y, bom? E aí, nesse caso aqui, ó, a y em relação à integração para x é constante, vai ficar, então, y, a integral do cosseno. A integral do cosseno é o seno de x, mais a integral de 2x em relação a x da x quadrado, a exponencial de y é constante em relação à integração em x, mais uma função f de y. Então, como é que você vai fazer agora para determinar essa função f de y? Você vai usar essa outra informação que você tem aqui, ó. De que forma? Você tem aqui uma expressão para a função psi, Essa expressão para a função psi tem uma parte que você não conhece, que é a função f. Mas, se você derivar essa expressão, você vai obter a psi y, e ela tem que ser igual àquela lá de cima. Então, olha só, derivando em relação a y, o que nós vamos ter? Derivando em relação a y, o que nós temos? Nós vamos obter a função psi y. Psi y. Vamos lá, derivando essa expressão aqui em relação a y. Derivada de y vezes seno x vai dar seno x. Mais a derivada de x quadrado exponencial de y, derivando em relação a y, vai dar x quadrado vezes a exponencial de... Oh, Jesus! Exponencial de y. Mais a derivada de f de y. F de y é uma função indeterminada. A derivada dela, eu vou escrever aqui f' de y. F' de y. Aí você, então, agora tem essa expressão para psi y, mas você sabe que essa mesma psi y está ali em cima. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Essa mesma psi y está escrita lá em cima, olha. Essa mesma psi y, ela também é igual a seno de x mais x quadrado exponencial de y menos 1. O que acontece, já que você tem essa identidade? O seno vai ser cancelado com o seno, x quadrado exponencial de y cancelado com x quadrado exponencial de y, e sobrou o que dessa expressão? Sobrou que f' de y é igual a 1. A 1 não, desculpa, igual a menos 1. Opa, se f' de y é igual a menos 1, você acabou de descobrir que f de y é igual a y mais uma constante. Mais uma constante c. Ou seja, pessoal, veja bem como é que ficou aqui. Eu peguei a psi(x) e integrei. Integrei a psi(x) em relação a x. Depois eu peguei o resultado dessa integração, que é a minha função psi, e derivei em relação a outra variável, derivei em relação a y. Quando você, então, deriva em relação a y e compara as expressões que você obtém para psi(y), você consegue determinar quem era essa função fy que tínhamos aqui, ó. Essa função fy é o que atrapalhava o nosso conhecimento sobre a função psi, tá? Assim,
Quem é psi de xy? Psi de xy é igual a x vezes, desculpa, y vezes o seno de x, mais x ao quadrado vezes a exponencial de y, mais a f de y. Só que a f de y é igual a menos y mais c. Essa daqui é a sua função psi de xy. Ok? Bom, e aí, uma vez que você descobriu quem é a função psi de xy, você então tem como determinar a solução da EDO. Portanto, a solução da EDO é... Eu vou fazer um passo adicional aqui. A família de curvas de nível, y seno x, mais x quadrado exponencial de y, menos y mais c, igual a um certo c'. Tá bom? Dá um Ctrl Z aqui. Igual a uma outra constante c' aqui. Só que C é uma constante arbitrária que veio daquela integração anterior. Esse C' é outra constante arbitrária. Então, isso daqui é a mesma coisa que você escrever y seno x mais x quadrado exponencial de y menos y igual a uma constante C qualquer aqui. Agora, uma constante C. Eu estou usando a mesma letra, mas é como se você tivesse feito C' menos C, que continua sendo uma constante arbitrária. Então, é muito comum você simplesmente negligenciar essa constante que aparece aqui na psi, porque quando você for olhar para a solução da EDO, a solução da EDO já vai exigir a existência dessa C, dessa constante. Então, em geral, a gente coloca ela só na hora que você for escrever a família de curvas de nível. Não tem nenhum problema, eu poderia usar aqui, ó, que eu quero a f de y, eu poderia escrever aqui assim, pera. Eu poderia, nesse exemplo, sem muita dor de cabeça, dizer que a fy é igual a menos y, e aqui esquecer essa constante c daqui, ó, tá? Por quê? Porque ela já vai ter que aparecer quando você for olhar para a família de curvas de nível, que é quem efetivamente vai te dar a solução da EDO exata. Tudo bem? Ok, pessoal? Perguntas a respeito desse exemplo? Deixa eu baixar, deixar mostrando aqui todo o exemplo agora. Perguntas a respeito desse exemplo, pessoal? Por mim, tá tranquilo. Beleza. Já que você falou que para você está tranquilo, deve estar tranquilo para o resto do pessoal também. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma pergunta. Qual a diferença dessa forma padrão para essa? Só as letras, viu, Luiz Augusto? Só as letras. Veja bem, deixa eu te mostrar. Ô Luiz, quando você tiver pergunta assim, você pede para alguém fazer, tá? Se você tiver sem microfone, pede para alguém fazer, tá? Deixa eu ver aqui mais uma coisa. Francine colocou o quadrado no número errado, eu corrigi depois, Francine? Francine, você está entre nós? Ô, Luiz, olha só, essa equação que eu escrevi, ó, eu vou usar as minhas letras aqui. Certo? Essa equação aqui que eu escrevi para vocês. O y' eu poderia trocá-lo por dy dx.
dy dx. Isso daqui pensado como a derivada da função y. Uma outra maneira de você enxergar esse dy dx, supondo que y é uma função diferenciável, como é o caso aqui, que nós estamos supondo, é você pensar que isso é um quociente de diferenciais, tá? Você tem o diferencial dy, definido em função do diferencial dx, e você poderia escrever isso daqui, já que isso é um quociente de diferenciais, como m de xy multiplica tudo por dx mais n de xy dy igual a zero. Uma coisa importante aqui é que se a equação estiver nesse formato, aí o que estiver sendo multiplicado por dx vai ser o m da equação, o que tiver multiplicado pelo dy vai ser o n, e aí de qualquer forma, para ser exata, a derivada parcial de m em relação a y tem que ser igual à derivada parcial de n em relação a x. Isso daqui que você não pode confundir, tá? Isso daqui você não pode titubear em relação às equações. Tudo bem? Deixa eu ver se teve mais alguma. Eu não corrigi, não, Francine? XY ao quadrado? Onde é que você está falando que seria XY ao quadrado? Me ajuda? Acho que é no primeiro exemplo ainda, né? XY ao quadrado aqui. Eu acho que ela tá falando da solução geral, não? Tá errado aqui. Você tem razão, Francine, você tem razão. XY ao quadrado, tá errado. Deixa eu apagar aqui. Escrever direitinho. Então, é x2 mais xy ao quadrado igual a c. Essa aqui é a nossa... Essa daqui é a nossa solução geral nesse exemplo. Ok, obrigado. Vamos lá, então, porque tem uma situação em que, embora a equação original não seja uma EDO exata, ô Luiz, você ficou satisfeito aí com a resposta? Entendeu o que eu quis dizer? Vou até botar aqui entre vermelho, porque isso é um parêntese do Luiz aqui, ó. Beleza, beleza, então. Ok, então as duvidazinhas aqui foram sanadas. Então vamos olhar para uma outra situação. Vamos olhar para um outro exemplo. Vamos olhar para um outro exemplo. Eu vou começar esse exemplo aqui embaixo e depois eu vou lá para cima, porque eu acho que já tem muita coisa aqui desse. Olha para essa EDO aqui. Então, terceiro exemplo, exemplo 3. Considere a EDO simplesinha. Cadê? 3xy mais y ao quadrado mais x2 mais xy vezes y'. Ô, Luiz, se fosse naquela outra anotação, isso daqui seria dx dy, por exemplo, igual a zero. Na anotação que eu venho empregando, aqui aparece nada e aqui aparece o y', tá bom? Então, essa EDO, ela não é exata. Veja o seguinte, veja que m
de xy é igual a 3xy mais y ao quadrado. Isso daqui implica o seguinte: qual é a derivada parcial de m em relação a y? Parcial de m em relação a y vai dar 3x mais 2y. Quem é n de xy nesse exemplo? x² mais xy. Qual é a derivada parcial de n em relação a x? Parcial de n em relação a x é 2x mais y. Isso aqui implica que a EDO não é exata. Não é exata. Não é exata. Mas, veja o seguinte, observe o seguinte. Se multiplicarmos a EDO por u de x igual a x, pela função x, simplesmente, a função identidade, o que vai acontecer? A EDO é aquela lá de cima, então vai ficar aqui, ó, multiplicando por x, vai ficar 3x y mais y ao quadrado vezes x dx mais x vezes x² mais xy dy igual a 0. A gente pode fazer essa multiplicação aqui, essa mesma equação, então eu posso escrevê-la assim, ó, 3x² y mais xy ao quadrado dx. Do lado de cá multiplicando vai dar x ao cubo mais x² y dy igual a 0. Então, o novo m para a nova equação, quem é? Para a nova equação, você tem o seguinte, deixa eu subir a minha tela um pouquinho, eu não quero subir muito, deixa aqui. Para a nova equação, você tem o seguinte, olha, a nova função m de xy agora é igual a 3x² y mais xy2. Isso implica que a derivada parcial de m em relação a y é igual a 3x² mais 2xy. A nova função n, o novo coeficiente n da equação, vai ser igual a x ao cubo mais x² vezes y. O que implica que a sua derivada parcial em relação a x, a derivada parcial de n em relação a x, também vai ser 3x² mais 2xy. Esse exemplo, então, pessoal, é uma situação em que você é um exemplo em que você tem uma equação que não é exata, mas para a qual existe o que nós vamos chamar de um fator integrante que transforma a EDO não exata, aquela lá de cima, essa EDO não era exata, ela é transformada em uma nova equação, a partir da multiplicação por esse fator integrante, numa equação exata. Tá? Esses fatores integrantes para as equações exatas, eles funcionam da mesma maneira que o fator integrante
para a EDO linear de primeira ordem funcionava, porque eles permitem que a equação seja resolvida por integração direta. Eu não fiz o cálculo para vocês aqui hoje, mas no vídeo que eu gravei para vocês sobre equações exatas, é mostrado que o que realmente acontece com a equação exata é que ela pode ser resolvida por integração direta, porque uma vez que existe essa função psi, o lado esquerdo da equação é, na verdade, a derivada em relação a x dessa função psi. E aí você resolve por integração direta. O que esse fator integrante faz aqui nesse caso é também a mesma coisa, transformar uma equação que, a princípio, não tinha uma maneira fácil de resolver, numa equação que se resolve por integração direta. Embora a gente vá procurar essa função psi, a existência dela é que garante, tá? Desculpa, a gente não usa essa técnica igual nós usávamos lá do fator integrante, né, da mesma maneira, porque aqui, uma vez que a gente sabe que a função, que a EDO é exata, a gente vai procurar a função psi sem voltar na questão teórica de que essa multiplicação produz uma equação que é simplesmente resolvível por integração. A gente omite isso, a gente vai procurar a função psi que te dá a solução. O que está no nome fator integrante se coloca aqui porque ele tem a mesma função que o fator integrante da EDO linear de primeira ordem tinha, tá bom? E aí agora, uma vez que essa nova equação é exata, eu posso encontrar a solução dessa nova equação, e uma vez que você obtém a solução dessa nova equação, a mesma solução também é a solução da equação antiga, tá? Então aqui você vai resolver não uma, mas duas equações ao mesmo tempo. Você vai resolver essa equação e a equação modificada pelo fator integrante, tá bom? E como é que você resolveria essa equação aqui, ó? Só para resolver esse último exemplo aqui. Então, isso daqui implica que existe uma função psi de x e y tal que a derivada de psi em relação a x é igual ao m. Tomem muito cuidado, tá, gente, nessa brincadeirinha aqui. 3x² y mais x, y. E a derivada de psi em relação a y vai ser igual a x ao cubo. X ao cubo mais x quadrado y. E aí agora você resolve esse exemplo da mesma maneira que nós resolvemos o primeiro. Esse caso aqui é bem simples, tá? Eu não vou refazê-lo não, mas esse caso aqui é bem simples. Olha, nesse caso a função psi(x), a função psi, vamos ver se a gente consegue descobrir aqui quem é a função psi. Ó, integrando isso daqui em relação a x, vai dar x ao cubo y. Aqui vai dar x² sobre 2. Mas aqui vai aparecer um y² aqui, ó. Tá? Será que essa função psi é a que nós estamos procurando? Imagine o seguinte, imagine que você está resolvendo uma EDO como essa, aí você bateu o olho nessa expressão e você falou assim, olha, eu acho que é essa função aqui. O que que você faz? Você vai e calcula as derivadas aqui, ó. Calcula as derivadas dessa função. Vamos lá. Derivada dela em relação a x, dá quanto? Eu vou botar até uma interrogação aqui assim. A derivada dessa função aqui em relação a x vai dar quanto? Vai dar 3x² y, derivando aqui em relação a x, vai baixar, ó, 2 corta com 2, mais xy2. Satisfez. Tá vendo? Se x bateu. Ok. Derivada parcial de psi em relação a y é quem?
Derivando aqui em relação a y, vai dar x ao cubo. Derivando aqui em relação a y, vai baixar o 2, dividiu por 2, deu mais x quadrado y, que também bateu aqui. Então, esse é um exemplo que, até olhando assim, você consegue determinar a função psi. Numa situação como essa, o que você deve tomar o cuidado é de verificar se essa função que você está chutando, vamos dizer assim, é efetivamente a solução. E aí você vai dizer, olha, essa é a função psi procurada, pois a derivada de psi em relação a x é igual a isso daqui, e a derivada de psi em relação a y também é igual a isso dali. Tá? Então, você pode fazer isso dessa maneira. E, dessa forma, a solução geral é x ao cubo y mais x2 y2 sobre 2 igual a c. Ou você ainda poderia escrever assim, 2x ao cubo y mais x2y ao quadrado igual a c. Se você não quiser esse 2 aqui dividindo, tá? Aí alguém poderia dizer, ah, mas não seria 2c, não? C é uma constante arbitrária. Uma constante arbitrária multiplicada por 2 continua sendo uma constante arbitrária. Então, posso omitir aquele 2 multiplicando C lá. Ok, pessoal? Perguntas, né, até aqui? Vocês estão muito calados hoje. Dá uma tristeza dar aula para ninguém falando, ninguém perguntando. Duplas aqui. Oh, duplas. Dúvidas aqui, gente? Deixa eu olhar aqui que parece que alguém escreveu alguma coisa no chat. Não, foi o Luiz ainda agora. Professor, só para garantir aqui, do psi y para o psi x ali, você chegar ali no x ao cubo vezes y mais x ao quadrado, y ao quadrado dividido por 2, você só integrou, né? Sim. Aqui tá. é quem que perguntou? Gabriel. Ô, Gabriel, ali eu não integrei, mas basicamente é a integração. Basicamente não, é a integração que vai resolver. Né? Uhum. Mas se você olha para a expressão e você olha para esse pedaço aqui, ó. Qual é a integral desse pedaço em relação a x? Vai dar x ao cubo vezes y. Qual é o pedaço, a integral desse pedaço em relação a y? X ao cubo y também. Então, essa parcela aqui você já resolveu. X ao cubo y. Aí, essa daqui, qual é a integral em relação a x? Vai dar x quadrado y ao quadrado sobre 2. A integral disso daqui em relação a y. X quadrado y ao quadrado sobre 2. Opa, essas duas parcelas. Aí acabou. Aí morreu. Então, esse exemplo é realmente um exemplo muito simples, muito trivial. Mas o que você está fazendo é integrar, né? É integrar. Se você quisesse usar aquele método que eu mostrei ali agora há pouco, na verdade, o que você estaria fazendo é escrever isso que a gente pensou aqui. Tá bom? Beleza. E outra coisa, em relação ao fator integrante, assim, para identificar, né, qual seria um fator integrante para a função, qual que seria a dica? Tem alguma coisa assim para... Tem. Vou falar agora. Ah, tá. Vou complementar agora. Né, meio não arbitrário. É assim também, né? Você vai olhar e falar, qual é o fator integrante? Eu acho que é esse. Não é assim, eu vou falar aqui agora. Não, beleza. É porque eu não vi o estudo dirigido ainda, eu estava viajando, eu cheguei hoje, ainda não vi, mas tô pegando aí. Beleza, Gabriel. Bom, a pergunta do Gabriel é pertinente. De onde é que apareceu esse fator integrante? Ele sempre existe? Vou responder a segunda pergunta. Nem sempre existe um fator integrante para uma equação que não é exata, tá? Então, tenham isso em mente. Os fatores integrantes vão ser funções que, multiplicando uma equação que não é exata, transformam-na numa equação exata. Esse fator integrante ele pode ser uma função que depende só da variável x, pode ser uma função que depende só da variável y, pode ser uma função que dependa das duas variáveis, tá certo?
Pode ter uma função qualquer que satisfaça essa condição. Ele pega a equação que não era exata e transforma numa equação que é exata. Bom? Em relação à primeira pergunta, como é que eu encontro esse fator integrante? Aí já é um pouquinho mais complicado. Como eu disse, podem ser funções que dependam de uma ou das duas variáveis. Mas encontrar um fator integrante que dependa das duas, aí a coisa fica mais complicada. Vejam só por quê. Eu vou fazer essa continha com cuidado aqui para vocês. Ela está feita lá no vídeo, mas eu vou mostrar aqui de novo com cuidado. Deixa eu puxar a tela aqui. Tá? Agora foi aqui. Deixa eu puxar essa tela aqui direitinho. Eu vou colocar aqui, ó, um lembrete, fator integrante, aqui em cima, centralizadão aqui, ó. Fator integrante. Veja só, gente. Imagina que você tem a equação. Então, a equação está aqui, ó. Você tem aqui M de XY, N de XY, Y. E aí você descobriu que a derivada parcial de M em relação a Y é diferente da derivada parcial de N em relação a X, ou seja, sua EDO não é exata. Aí você está procurando por uma função U tal que U vezes não é exata. Você está procurando por uma função U tal que U vezes M mais U vezes N vezes Y' igual a zero seja exata. Mas para que essa equação seja exata, o que acontece? A derivada parcial em relação a y desse coeficiente aqui, que é o seu novo m, tem que ser igual. Deixa eu dar um. Tem que ser igual à derivada parcial em relação a x do seu novo n, que é u vezes n. Agora, gente, veja bem. Se essa função u que aparece aqui, que você está procurando por ela, que é o seu fator integrante, se essa função u depender das duas variáveis x e y, o que você vai ter aqui vão ser as derivadas parciais de u e as derivadas parciais de u do lado de cá também. Então, o que era uma equação, uma EDO, uma equação diferencial ordinária, porque você estava procurando uma função y de uma variável, se você supuser que essa u dependa dos dois parâmetros para tentar determiná-la, você vai precisar calcular as derivadas parciais dessa u. E aí, inevitavelmente, ao calcular as derivadas parciais dessa u para resolver essa situação de encontrar o fator integrante, você vai ter obtido uma EDO, uma EDP, uma equação diferencial parcial nessa nova incógnita u, tá? Então, o que a gente faz? A gente diz o seguinte, olha, eu só sei procurar, prestem atenção no que eu estou falando, eu só sei procurar, eu só sei encontrar fatores integrantes que dependam ou apenas da variável x ou apenas da variável y. Eu posso até testar um fator integrante que dependa das duas variáveis, se você me entregar para eu testar. Então, você vai dizer assim para mim, olha, testa se essa função é ou não fator integrante. Essa função que você está pedindo para testar pode depender de x e y. O que você não pode me pedir, o que eu não posso pedir para vocês, é para encontrar um fator integrante que dependa das duas variáveis, porque isso converteria a EDO que você quer resolver para uma EDP, o que torna o problema muito, muito, muito mais difícil de ser resolvido. Então, na verdade, o que é o fator integrante? É uma função tal que essa condição vai ser satisfeita, tá bom?
a derivada parcial de u vezes m em relação a y vai ser a derivada igual à derivada parcial de u vezes n em relação a x, ou seja, multiplicar a equação por essa função u transformou a equação num fator integrante, ou numa equação exata. Mas aí, como eu disse, como eu sei identificar um fator integrante? Ou eu faço essa continha, se você conhecer a função u, você pode fazer essa continha direta, ou você pode fazer o seguinte, suponha que o fator integrante... Gente do céu, tá difícil de escrever hoje, viu? Suponha que o fator integrante dependa só de x, tá? Porque se ele depender só de x, então eu tenho aqui a função u de x. Vou voltar a escrever as variáveis todas. Você vai ficar aqui assim, ó, u de x vezes m de xy mais u de x vezes n de xy vezes y' igual a 0. Para ela ser exata, o que você deve garantir é que a derivada parcial em relação a y seja igual à derivada parcial em relação a x tá? Só que agora essa derivação ela fica facilitada. Lembre que o problema que eu mencionei ali agora há pouco é se u depender das duas variáveis, aqui na hora de você derivar em relação a y, você teria que calcular a derivada parcial de u em relação a y. Aqui na hora de você derivar em relação a x, você teria que calcular a derivada parcial de u em relação a x. Mas aqui agora veja bem, você está calculando a derivada parcial em relação a y de uma função que depende só de x. Então não vai aparecer a derivada de u aqui. Isso daqui, ó, é equivalente a você afirmar que u de x vezes a derivada parcial de m em relação a y tem que ser igual, eu vou ter que puxar essa tela um pouquinho para o lado, vai ser igual, derivando isso daqui em relação a x, você acaba tendo que usar a regra do produto, porque você tem u de x vezes n de xy. Então, vai ficar a derivada de u em relação a x, que é u' de x, vezes n, mais u de x, vezes nx. E aqui, veja, m e n são as incógnitas, são os coeficientes da EDO original. Então, m e n são funções conhecidas, bem como as suas derivadas. O que você não conhece nessa brincadeira? O que eu não conheço nessa brincadeira é essa função u. E aí, essa expressão aqui, deixa eu rolar a tela um pouquinho para cima. Essa expressão aqui, ó, ela pode ser reescrita da seguinte maneira. U', aqui eu vou fazer essa conta de uma maneira mais rápida. U' sobre u. U' sobre u vai ser igual a U' sobre u vai ser igual a m, opa, já acho, vai ser igual a my menos nx dividido por n. E aí, a única maneira dessa equação ter solução é se essa expressão aqui, ó, depender se isso daqui for uma função f de x. Porque u depende só de x. Então, do lado de cá, eu deveria ter escrito isso, né? Deixa eu só explicitar isso aqui, ó. Do lado esquerdo,
Do lado esquerdo, tudo depende só de x. Então, se do lado esquerdo depende só de x, do lado direito não pode depender de x e y, porque senão essa equação não teria solução. Tá? Então, o Gabriel, você perguntou como é que você faz para saber se tem um fator integrante. Vai ter um fator integrante que depende de x quando isso daqui depender só de x. E quem vai ser o fator integrante nesse caso? Aí você integrando essa equação, você vai concluir que u de x, nesse caso, vai ser igual a exponencial da integral exatamente de my menos nx sobre n integrado em relação a x. Tá? Então, uma vez que esse quociente aqui depender só da variável x, o fator integrante u vai ser determinado por essa exponencial. Agora, a situação análoga, da mesma forma, existe um fator integrante o de y, se o quociente, deixa eu puxar aqui, se o quociente nx menos my sobre m depender só de y. E o fator integrante nesse caso vai ser o de y igual a e elevado à integral nx menos my sobre m dy. Essa justificativa, pessoal, eu fiz ela direitinho, eu resolvi essa integral aqui direitinho lá no outro vídeo que eu gravei para vocês, tá? Então, vocês podem olhar lá com cuidado. Aqui, como eu disse, eu estou fazendo só um apanhado geral das coisas que já estão no vídeo, tá? Então, você pode ter fatores integrantes que dependam só da variável x, caso esse quociente dependa só de x. Um fator integrante que dependa só de y, caso esse quociente dependa só de y. E você pode ter fatores integrantes que dependam de duas variáveis, só que aí você não tem uma maneira de como determiná-lo. Então, esses fatores integrantes de duas variáveis, eles vão vir sempre em exercícios, em problemas dados da seguinte forma. Olha, verifique que essa função é um fator integrante da EDO. E aí, nesse caso, o que você faz? Multiplica a EDO por essa função dada, e aí verifica se a equação nova obtida é ou não exata. Se as derivadas cruzadas que você tem que calcular forem iguais, exata. Se elas forem diferentes, não é exata, e aí então o fator integrante não seria, a função dada não seria um fator integrante. Ok? Perguntas aí, pessoal? Entendi. Aí, por exemplo, aí tem aquele caso lá também que você falou que não tem fator integrante, né? Sim. Entendi. Tem caso que não tem fator integrante. Aí, na verdade, o Gabriel, se eu te der uma equação que não é exata, e você tentar encontrar um fator integrante que dependa de x, ou um fator integrante que dependa de y, você pode concluir que ela não é exata, tá? Se você tiver um exercício que você está tentando resolver como exata, ela não é exata de cara, você observou os fatores integrantes em relação a x e y, e eles não existem, eu não vou pedir para você encontrar o fator integrante que dependa de duas variáveis. Então, você deve concluir a partir disso que essa EDO não é uma equação exata e desiste de resolvê-la como uma equação exata. Não, tá? beleza. Porque, como eu falei, se você for procurar como encontrar o fator integrante que dependa de duas variáveis, aí você troca uma EDO por uma EDP, o que não é nada trivial, tá? Beleza, valeu. Beleza? Mais dúvidas, pessoal? Mais perguntas a respeito?
Outra coisa, por exemplo, aí você vai tentar por x, né? Vamos supor, tentar um fator integrante por x. Se você não encontrou, você vai por y, se não tiver os dois, seria isso? Mais ou Isso, menos a ideia? é exatamente essa. Entendi. Você tem uma EDO que você suspeita que ela seja exata. Aí você verificou, ela não é exata. Eu continuo suspeitando que existe o fator integrante. E eu acho que ele depende de x. Aí, não, também não. Então tenta y. Tá? Agora tome muito cuidado, gente. Como eu falei, toda equação separável é exata. Então tem muito problema. Olá, Francine. Acho que ela ligou isso aqui. Acho que foi um acidente ali. Também acho. Então, tem equação que é separável e que é muito fácil de você resolver como uma equação separável e que eu já vi assim, inúmeros e inúmeros alunos tentando resolver como se fosse uma equação exata. Pô, dá para resolver? Dá, mas vai dar um trabalhão danado a mais do que se você resolvesse por uma equação separável, entendeu? Então, tomem esse cuidado. Toda vez que você bater o olho, você fala, ou ela não é exata. Se pergunta, se ela não é exata, será que ela é separável? Bom, se ela não é exata, ela não pode ser separável, tá? Tomem esse cuidado. Ó, toda EDO separável é exata. Então, se ela não é exata, ela não pode ser separável. Mas, ela é exata. Se pergunte, ela sendo exata, se ela não é separável. Entendeu? Pô, porque se ela for separável, é muito mais fácil resolver como se fosse separável. Ô, Rafael, professor só na parte de multiplicar por U de X, o que foi? Acho que a dúvida dele era a mesma que a minha, na hora que eu perguntei de onde veio o fator integrante. Beleza. Se foi isso, eu acho que eu respondi. Gente, mais alguma questão? Ótimo, Rafael, ótimo. Ficou claro, então? Tranquilo. Tranquilo. Então tá bom. Era isso que eu tinha para hoje. Na verdade, já não temos mais muito tempo também, tá bom? Mas era isso que eu tinha para hoje. Vou fazer até sexta-feira. Talvez amanhã, sexta-feira eu tô com o meu dia meio agarrado. Não, sexta-feira. Certamente sexta-feira o vídeo já vai estar disponível, o vídeo da aula de hoje já vai estar disponível lá na playlist do curso de cálculo 3, tá? O material também já disparo para vocês via Siga. E é isso. Sexta-feira também já coloco o novo estudo dirigido. Eu vou ver, talvez nessa próxima sexta-feira eu também coloque uma nova lista de exercícios, tá bem? Para vocês. Mas vou ver ainda, não defini isso não. Professor, você vai mandar correção da 16 que a gente fez semana passada? Eu vou corrigir lá no sistema mesmo, porque aquelas ali, Francine, porque como são questões objetivas, ali eu vou só... O sistema mesmo corrige, entendeu? Mas vocês já viram qual foi o percentual de acerto, não já? Eu marquei para vocês verem. Já vimos, é que eu queria saber, tipo assim, a resolução bonitinha, entendeu? Não, isso daí eu não vou fazer não, Francine. Depois, se você quiser, você está falando você está falando de um gabarito, como se fosse... Não, Francine, aí eu não vou fazer não. Se você quiser discutir uma questão que você tenha errado, por exemplo, só fala assim, professor, eu errei tal questão da lista de exercício, aí eu te ajudo, tá? Aí eu posso fazer, porque preparar um gabarito daquele montão de questões, eu acho que são 12 questões que eu pedi para separar 8 para cada um de vocês, aí você me mata do coração. Mas pode mandar, a que você tiver errado, e você quiser tirar a dúvida, ou mesmo uma que você tenha acertado e que você ficou na dúvida por que está certo, pode me mandar, tá bom? Que aí eu te esclareço. Inclusive, Francine, na aula subsequente, eu esqueci de falar isso com vocês no início da aula. Na aula subsequente às listas de exercício, caso vocês queiram discutir também, não tem problema não, a gente pode discutir, tá? Tirar essas dúvidas assim. Ok? Tá bem. Ok.
Bom, gente, ó, então tá bom. O Luiz, como é que serão as avaliações? As avaliações vão ser dissertativas, tá? Ok? Mas isso está tudo descrito naquele plano didático que está lá no SIGA-A. Você pode dar uma lida lá, que está escrito lá como é que vão ser as avaliações, pontuação, está tudo escrito lá. Eu falei disso na primeira aula, mas muito provavelmente você não estava na primeira aula e você perdeu. Lúcio, isso eu não sei te responder, mas se eu tivesse que dar um chute, eu chutaria que não, viu? Porque acho que vai ter que ser selecionado o monitor, tá bom? Acho que o edital que foi feito no ano passado expirou, né? Os alunos passaram os 2 semestres na monitoria, então eu creio que devam estar selecionando novos monitores. Tudo bem? Assim que eu tiver informação a respeito da monitoria, eu passo para vocês. Por enquanto, o monitor da disciplina sou eu mesmo, tá bom? Ô, gente, então tá bom. Uma boa noite para vocês. Se vocês forem ter uma outra aula, uma boa aula. Se não, um bom descanso. E até a próxima aula síncrona na quarta-feira que vem. Não se esqueçam do estudo dirigido de sexta-feira. E não se esqueçam de dedicar um pouquinho, viu, gente? Pegar, assistir os vídeos, fazer os exercícios. Isso é importante demais para o aprendizado de vocês. A gente vem fazer aqui é tentar, né, dar uma varrida um pouco geral demais, que eu não consigo entrar em detalhes aqui. Então é importante que vocês tenham passado, estudado os conteúdos antes de chegar para essa aula síncrona, tudo bem? Foco aí na coisa. Um abração e uma boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Até semana que vem. Até.